já ia dizer que macumba era essa. Começou a gravar aqui. Eu já ia dizer, rapaz, toda quarta-feira agora não quer gravar, hein? Gravou, tá gravando. Então, bora lá. Primeira questão aqui sobre cumprimento de sentença. Eu botei cumprimento de sentença e a parte de execução. Aí tinha um outro tema lá no cronograma, tinha competência originária dos tribunais. Aí eu tirei esse tema. Por quê? Porque as questões eram só sobre recurso, praticamente, essa de competência originária dos tribunais. Eu disse, não vou colocar, deixa para quando for o dia de trabalhar recursos. Aí deixei só esses dois, cumprimento e execução, entendeu? Eu tirei aquele terceiro porque ele entra na parte de recursos. Eu não quis misturar, deixei só esses dois mesmo, até esses dois eles se misturam. Vocês vão ver aqui. Então, vamos lá para a nossa primeira questão, cumprimento de sentença. Comecei com umas questões de concurso, mas depois é só OAB. Não coloquei muitas também, para eu não estar falando muito, porque eu tenho que economizar um pouco mais essa voz aqui, senão... Acho que eu coloquei 18 questões, mas ainda assim são questões grandes. Primeira, Maria requereu, tá de olho nessa, o recebimento de pensão, tão logo ocorreu o falecimento de João. Fica de olho. Servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do Estado membro alfa, sob o argumento de que eram companheiros. Quer dizer que tinha uma união estável entre eles. O pedido foi indeferido administrativamente, já que João era casado, né? O que era do conhecimento de Maria. Maria é o que aqui na história? Amante de João. João era safado na história. Então, Maria sabia que o cara era casado, então bora lá. Sendo a pensão deferida a Joana. A pensão foi para quem? Para a viúva. A amante tá rodada, né? A viúva com quem ele coabitou até sua morte. E resignada, Maria ajuizou a ação em face do ente federativo, obtendo sentença favorável, em primeira instância, sendo reconhecido o seu direito à divisão da pensão. Dividi a pensão aqui as duas, ó. Beleza. Assim ocorreu, por quê? Então vamos ver a justificativa aqui, o porquê a sentença foi favorável. Assim ocorreu porque Maria demonstrou a relação duradoura que manteve com João, com a correlata convivência e dependência econômica. A sentença foi objeto de recurso não recebido em seu efeito suspensivo, tendo Maria promovido seu cumprimento. Então, lá vai Maria entrar com cumprimento. Daí resulta de imediata implementação do benefício para quem? Para Maria. Maria quem? A amante na história. Aí vem a pergunta. Essa decisão aí, ela está correta? Tem algum impedimento? Sim ou não? Amante não tem lá. É mais ou menos essa a ideia. Então, bora lá. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que, bora lá, não poderia ter sido conhecido, não poderia, e foi corretamente, foi corretamente, foi corretamente. Se o candidato pegasse logo a primeira ideia, né, aqui vai do teu primeiro direcionamento, o teu primeiro pensamento, ele pode te levar definitivamente para o gabarito errado, ou para a dúvida dos 50%. Por que eu estou falando isso? Porque se tu falar que foi correta, tu já está praticamente fadado ao erro. Porque não foi. Se um negócio desse começa a ser reconhecido, sabe onde é que ele vai parar? O cara podendo casar com duas mulheres logo, ou mais. Entendeu? Então vamos ver aqui, ó como o cara, se tu não te direcionar logo no início, vai praticamente para o erro. Desvencilhando esse possível erro, tu já fica aqui, ó, entre A e B. É a ideia dos 50%. 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Agora, leiam a letra A e a letra B e me digam qual pode ser o gabarito aqui.
Vocês nem estão por dentro do que se trata dentro da jurisprudência sobre isso, mas a gente consegue ter uma noção. Letra B, professor? A gente consegue ter uma noção, entendeu? A gente consegue se direcionar. A partir do momento que a gente eliminou metade das alternativas, aí a gente dá uma olhada com calma e tal. Diz, rapaz, só pode ser essa daqui. Entendeu? Letra Porque... B. Bom, deixa eu só liberar aqui o pessoal que está chegando. Então vamos lá. Letra B. Não poderia ter sido reconhecido o direito de Maria à pensão, a amante, já que João era casado. Mas foi correta a execução provisória da sentença em primeira instância, não se aplicando o sistema de precatórios. É esse aqui o gabarito mesmo? É esse Yes. aqui o gabarito, beleza? Tem jurisprudência tanto do STJ quanto do STF, inclusive do STF ganhou até reforço em 2021, que não reconhece como união estável essa relação concubinária, não eventual. É tipo um concubinato aí, entendeu? Simultâneo ao casamento, beleza? Aí tem situações, vamos supor, aí não falou de separação de fato, nem nada disso, porque tem a história da separação de fato. O cara está casado no papel, mas tem uma separação de fato. Nessa situação aí, a depender da situação concreta, aí sim pode vir a ser reconhecido uma união estável, etc. Mas tem que tomar muito cuidado dentro do caso hipotético, beleza? Gabarito, de fato, letra B de bola. Tranquilo? Amante não tem? Lá. Então vamos lá. Questão interessante, coloquei. Vai aparecer um negócio desse aí numa prova, aí vocês já vão estar espertos. Mas cuidado com a história lá do cara que é casado, mas tem uma separação de fato. Casado só no papel, mas praticamente está separado da mulher. Aí, nesse caso aí é possível o reconhecimento da união estável. E como a questão não falou nada disso, a gente também não toca na ferida. Coloquei aqui sobre esse protesto, porque ele aparece uma das alternativas. Coloquei aqui o que significa essa ideia de protesto de um título. É tipo reconhecer em cartório que fulano de tal te deve mesmo alguma coisa. Aí depois tu tenta executar isso. E nomezinhos. Segunda questão. Vou ver aqui. O pessoal falando ali para Joana arrumar uma amante. Segunda questão. No tocante ao cumprimento de sentença e o processo de execução, ó, como eu falei, ó, os dois temas que eu coloquei aqui para a gente estudar hoje, eles se misturam. Cumprimento e processo de execução. Tem que tomar muito cuidado em relação a esses dois temas aqui. Ó. Então, vamos lá. Julgue os itens a seguir. Primeiro, não é possível a penhora de percentual do auxílio emergencial para pagamento de crédito constituído em favor de instituição financeira. Está devendo o banco está querendo penhorar o que tu recebeu do auxílio emergencial do governo federal. Pensando de forma lógica e de forma sensata, esse item 1 está certo ou está errado? Tá certo, professor. Ele está certo. Não é possível a penhora de percentual do auxílio emergencial para pagamento de crédito constituído em favor de banco, de instituição financeira. Está certo. Vamos lá. 2. Sentença estrangeira homologada pelo STJ tem natureza de título executivo extrajudicial? Certo ou errado? Judicial. É título Tá errado. judicial. Judicial. Nada de extrajudicial. Foi feito em juízo. Aqui a gente só confirma. Entendeu? Então, nada a ver dizer que é extrajudicial. Terceira questão. Vou ver aqui para José. Terceira questão. Terceiro item. O prazo para cumprimento voluntário de sentença, que determina a obrigação de fazer, é computado em dias úteis.
Certo ou errado? Eu acho que é certo, porém não sei. Vamos fazer aquele negocinho que gosta de fazer sempre, né? Olha que tem questões do AB que cai assim, ó. Se o 1 está certo, esse aqui está errado, o 2 está errado, vamos ver aqui o que a gente pode eliminar. Ó, 1 está aqui, 1 está aqui. Qual é o que está errado? O 2, né? O 2 está errado. A gente já viu que não é extra, é Jude. Então, ó, elimina aqui, ó, e elimina aqui. Quase sempre vai dar o padrão 50%. Ou é letra B, Então, eu ou é letra C. Bora ler aqui o item 4, só para a gente ver onde é que a gente vai marcar. Decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto antes do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, caso haja indícios de dilapidação dos bens. Levar protesto, tipo, levar logo para confirmar que o cara te deve, etc. Antes do pagamento voluntário, porque tem um prazo para pagamento voluntário. Entendeu? Tá aqui a sentença condenatória, aí tu tem um prazo para esse pagamento. Aí depois, sim, é que tu pode fazer alguma outra coisa. Então, a decisão judicial transitada em julgado, ela pode ser levada a protesto? Pode. Mas depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Não tem esse negócio aqui de antes, não. Ó. Então, tá errado. O 4. Então, é só 1 e 3 corretos. Gabarito, portanto, letra B. Beleza? O interessante é saber, pelo menos, eliminar duas. Certeza de uma correta e certeza de uma errada. Aí, ó, tu vai só fazendo o jogo aqui de eliminação. não poderia ser a C, porque a primeira estava certa. Não poderia ser C? Ah, também. Não, tá, ficou aqui no padrão. No padrão, aí o 4 que tá errado, ó. Tô falando que ficou no padrão de 50%. Tu faz a Ah, eliminação e tá. fica duas. É isso que eu tô falando. É da hora de fazer a eliminação, para tu não ficar perdendo tempo criando dúvida que não existe. Ou que se existe é desnecessária no momento. Bora aqui. Terceira. Jorge foi condenado por sentença transitada em julgado ao pagamento de 10 salários mínimos mensais. Vixe, Maria. A título de pensão alimentícia a seu filho Mauro. Então, bora lá. Paga a pensão, doido. 10 salários mínimos por mês. Então, o Jorge deve ter dinheiro, né? Letra A. Em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, pai e filho não poderão pedir majoração, redução ou exoneração do encargo. Certo ou errado? Errado. Ele praticamente fechou toda a possibilidade aí de modificação. Pode haver modificação, sim, sem problema nenhum. Então, a gente já pega essa letra aí, que fechou, trouxe uma ideia totalmente absoluta. Então, a gente elimina. Letra B, professor. Letra B. Deixa eu ver aqui, letra B. Jorge ou Mauro, que é a ideia do ou, a alternativa, poderão pedir, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração, se sobrevier a mudança na situação financeira de quem a supre ou na de quem a recebe. É o gabarito. Ficou na cara aqui a letra B. Gabarito. O cara pode pedir exoneração, mas, rapaz, cara, vamos supor, quem recebia já está trabalhando, já tem renda própria, entendeu? Aí o cara pode pedir exoneração ou redução ou algo do tipo, conforme as circunstâncias. Então, ele deixou bem amarradinho aqui, explicado. Trouxe a ideia do poderá, trouxe aqui o conforme as circunstâncias, entendeu? Do caso concreto e tudo mais. O gabarito é letra B. Letra C fala o quê? Apenas a alteração simultânea na situação financeira de Jorge autorizará a revisão do valor da prestação alimentícia. Errado. Quando ele fala D, ele botou Jorge e Mauro, ele botou os dois ao mesmo tempo. Tirou a ideia do ou. Letra D, a alteração do valor da pensão alimentícia só será possível se houver ação rescisória. Nada a ver, falei ação rescisória aqui também. E letra E, apenas se ficar desempregado, Jorge poderá pedir exoneração. Errado. Nada a ver, nada a ver. Olha aqui, dava de responder ela todinha com macete. Essa questão.
Gabarito, letra, P de bola. Tranquilo, bem fácil. Deixa eu ver aqui se tem mais de concurso. Tem muita da OAB. Da OAB tem bastante aqui. Ó, começou. E agora é só a OAB. Se prepare. Jair promove ação em face de Carlos para cobrar uma dívida proveniente de contrato, não escrito, não importa, de prestação de serviço celebrado pelas partes. Com o trânsito em julgado da sentença que condenou Carlos a pagar o valor devido, então vamos lá, a gente já tem uma sentença, ó, tem uma sentença, agora a gente vai para o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é diferente de uma ação de execução. Só que ele usa, né? O executado. Isso aqui funciona tipo um gatilhozinho. O executado foi intimado regularmente na pessoa de seu advogado. No prazo da impugnação, deposita o correspondente a 30% do valor. Deposita e requer o parcelamento, que foi o que eu falei para vocês, que as questões de cumprimento de sentença vão se misturar com as questões de execução. Então, preste atenção. Ele depositou 30, parcelou e quer o parcelamento de 6 meses. Há essa possibilidade de parcelamento? Sim. Sim ou não? Há essa possibilidade de parcelamento, mas não aí. Entendeu? A possibilidade de parcelamento é quando a gente está lá num processo de execução mesmo, entendeu? Aqui não, ele está no cumprimento de sentença. Então, fiquem de olho nisso aí. Ele está no cumprimento de sentença. E se ele está no cumprimento de sentença, essa possibilidade de parcelamento não existe. Por isso que ele colocou aqui, executado. Isso aqui é um gatilho, porque tu vai lembrar das regrinhas da execução. O juiz defere o pedido do executado, fundamentando sua decisão no princípio da menor onerosidade, mas o exequente se insurge por intermédio de agravo de instrumento, alegando que o parcelamento legal não se aplica ao cumprimento de sentença. Beleza, diante da situação hipotética, a decisão do juiz está ainda Equivocada. assim, o candidato está o quê? Equivocada. Ainda assim, o candidato pouco e que não foi passado na casca do alho, aí ele vai achar, não, o juiz é que está certo. Esse cara que está levantando esse argumento errado aqui para me confundir. Aí ele acha que o juiz que está certo. O juiz está o quê? Aí vem aqui, ó, correto, elimina, deixa eu ver se tem mais uma, a letra D fala o quê? Ó, correto. O que a gente fez aqui? Eliminou 50%. Agora aqui está a chance de acertar e errar. Ou é letra B ou é letra C. C. A letra B, equivocada, tendo em vista que só poderia deferir se fosse feito depósito de 50%. Errado, porque ele está trazendo ainda a possibilidade de parcelamento. Não pode aqui no cumprimento de sentença. Lá no processo de execução, no embargo da execução, aí sim. Está equivocado o juiz, pois a vedação expressa para a concessão do parcelamento legal no caso de cumprimento de sentença. Bota isso na cabeça de vocês, que isso aqui pode aparecer numa prova. É de olho. Agora, se a questão vier falando sobre embargos à execução, aí sim, olha aqui, ó. No prazo para embargos à execução, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária de juros de 1% ao mês. Beleza? Cumprimento de sentença, vedado parcelamento. Então, fica de olho. Onde é que eu posso parcelar? Lá no processo autônomo de execução. Quando eu entrar com embargos de execução, eu posso pedir esse parcelamento. Depósito prévio de 30% do valor. Simples assim. Quinta. Pedro promove ação de cobrança em face de José, pelo descumprimento de contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes. Aí percebe que as questões vêm muito parecidas, né? De novo aqui, cobrança, descumprimento de contrato.
O processo instaurado teve seu curso normal. Aí vai lá o processo. E o pedido foi julgado procedente, com a condenação do réu a pagar o valor. Então, vamos lá. Faz a mesma ideia da anterior. Não houve recurso. E, na fase de cumprimento, de novo, está na fase de cumprimento de sentença. O executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se eu estou na fase de cumprimento de sentença, eu vou falar em embargos à execução? Sim ou não? Eu Não. estou na fase de cumprimento de sentença. É tipo dizer que meu processo ainda não findou. Eu não vou falar em embargos à execução. Eu vou falar em impugnação à execução. Então, associa de novo. Fase de cumprimento de sentença. Não posso parcelar. Palavrinha-chave para ofertar resistência em relação ao cumprimento de sentença. Impugnar. 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 Aí pronto, se tu sabe esses 2 pontos, o que tu faz? De novo. Cancela onde ele fala embargos. Ó. Cancela onde ele fala embargos. Ou é letra D, ou é letra B de bola. Qual é a resposta? B. B de bola ou D de doido? Deixa eu pensar. B de bola. B de bola. É, B B de de bola. bola. Não é B de bola, não. Não é B de bola, não. É D de Deus. É D. Entendeu? É D. Se eu tô aí no... aqui numa impugnação à execução, não há necessidade de garantia de juízo, nem nada com penhora. Então, tira essa história bem aqui, ó, de garantir juízo no cumprimento de sentença e na parte de impugnação à execução. Beleza? Grave esses detalhes, porque é só isso, ó, como eles brincam. Eles brincam com o básico, que tu não decorou. Entendeu? Decorei o básico, tu acerta muita coisa mesmo. Muita. Quando eu digo muito, é muito. É de 50% para 60% da prova que consegue acertar. Na prova de OAB. De qualquer prova. Aí, para passar de 80%, tem que estar um pouquinho mais adiantado na história. Mas com o básico, tu passa de 50%. Então, bora lá. É que vocês estão quietinhos, né? Arthur, o Alessandro tá com a mão, levantou a mão. Eu acho que ele quer falar. Não, ele levantou sem querer. É só falar, né? Bora lá. Questão número 6. Do nada, uma aqui de honorários. Cláudia, isso aqui vocês também conhecem. Cláudia, intimada pelo juiz da Vara Z para pagar a Cleide o valor de R$ 20.000, com fundamento em cumprimento de sentença. Realiza no prazo de 15 dias o pagamento de R$ 5.000. Então, bora lá. De acordo com o que dispõe o CPC, deve incidir multa de quantos por cento? E em cima de qual valor? Do total ainda ou da parte restante? É isso que a questão está querendo saber. Bianca. Da parte restante, né? É da parte restante? É da parte restante. Multa de quanto? 10%, já ficou repetido, né? Facilitado, 10%. E honorários advocatícios sobre os 15.000. Beleza? É da parte desconto que ela pagou e essa da parte restante. Gabarito. Letra? A de Amanda. Letra A. Multa de 10% e honorários advocatícios sobre os R$ 15.000, descontando os 5.000 aqui que ela pagou de forma... Foi o que ela conseguiu pagar. Então, bora lá. Questãozinha não muito interessante.
Número 7. Tá rápido hoje. É porque vocês estão muito calados. Não, mas já é 8h40 já. Vixe Maria. João Carlos ajuizou ação em face do Shopping Sky Mall, objetivando a devolução dos valores que superem o limite máximo previsto em lei de seu município, pagos em virtude do estacionamento de seu automóvel. Então, bora lá, ele quer um dinheiro de volta. Julgado procedente o pedido, iniciado o quê? De novo, cumprimento de sentença. O executado apresentou o quê? Impugnação à execução, alegando ser inexigível a obrigação. Sustentou que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade da referida lei municipal que ampara o título judicial. Considerando que a decisão foi proferida após o trânsito em julgado, significa o quê? Quando uma questão fala esse negócio aqui, após o trânsito em julgado, significa dizer que não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, qual é o tipo de ação que eu posso usar Ação rescisória. para modificar esse negócio bem aí? Ação rescisória. É a famosa ação rescisória. Então, fiquem ligados. Ele deu a dica, disse, ó, o STF reconheceu que tal lei é inconstitucional, então surgiu uma situação que alterou toda a história. Ele não pode mais entrar com recurso, mas ele pode entrar com uma ação rescisória. Beleza? Então, deixa eu ver aqui qual é o gabarito, questão. Essas questões parece que são fáceis, depois que a gente pegar o básico dela. Letra C. Agora tem umas de processo que dá uns 2 nó na cabeça do cara. Essas daqui são mais tranquilas. Tomara que apareça umas 3 dessa aqui de malapada na prova, né? Então, bora lá. É possível acolher a negação do executado veiculada em sua impugnação, pois a decisão do STF sempre, não é assim não. É possível acolher a alegação do executado apresentada em sua impugnação, pois não houve a modulação dos efeitos da decisão. Não é possível acolher a alegação do executado veiculada por meio de impugnação, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir o título. Beleza? Aqui diz que não é possível. Aqui diz que é possível, mas ele traz essa ideia de impugnação. É errado, porque já transitou em julgado. Aqui não é possível. Então, gabarito, letra C. Ação rescisória. Falou em trânsito em julgado, possibilidade que pode surgir aí é a famosa ação rescisória. Ou ação de nulidade de sentença, que é a tal da querela nulitatis. Bora lá. Ó, bizuzinho, coisa básica. Se for após, ação rescisória. Se for antes, impugnação. A execução. Muito fácil. 8ª questão. O juiz de primeiro grau da Vara da Fazenda Pública da comarca X, em ação ajuizada por Jorge, servidor público, condenou o município do Rio de Janeiro ao pagamento de verbas remuneratórias atrasadas, que não haviam sido pagas pelo ente municipal. Beleza. Como é que a administração paga a gente? Por meio de precatório, ou RPV. Após o trânsito em julgado, Jorge deu início ao cumprimento de sentença, no valor de 600 mil, tendo o município apresentado impugnação no prazo de 25 dias úteis após sua intimação. Ele colocou 25 dias úteis, né? Para vir na cabeça do candidato aquele padrão de 15 dias. Não é isso? E o candidato fica assim, agora lascou. Não sei se é intempestivo ou se aplica aquela regra do prazo em dobro e etc. Se o candidato aplicasse a regra do prazo em dobro, eu acho que dá para ele se salvar. Dá para ele se salvar. Mas só que aí não é a regra do prazo em dobro.
é um prazo próprio, é um prazo que já vem na letra de lei. E esse prazo próprio é 30 dias. Entendeu? Ele pensando no prazo em dobro, ele conseguiria usar essa ideia para se salvar na história. Mas é um prazo próprio, é um prazo que já vem lá específico, beleza? 30 dias. Então, aqui está dentro do padrão. Então, vamos lá. Apresenta impugnação no prazo de 25 dias, impugnação alegando haver excesso de execução. Excesso. Então, ele está questionando 200 mil. Se ele está questionando 200 mil, 400 mil está livre. Então, segue-se. Na medida que Jorge teria computado juros e correção monetária de forma equivocada ao calcular o valor exequendo. Diante dessa situação hipotética, assinando a afirmativa correta. Aí vem lá. Questãozinha também parece que tranquila. Letra A. A impugnação do município se afigura intempestiva, ó, que eu falei, né? Ele trouxe a ideia dos 15 dias na cabeça do candidato. E já está fincado lá na cabeça lá, a regrinha de 15 dias. Só que é 30, é prazo próprio aqui na história. Não é aquele padrão de dobro, não. Mas ainda assim, o cara lembrando do dobro, ele conseguiria se salvar. Letra B. O juiz, considerando que o município do Rio de Janeiro não efetuou o pagamento voluntário do crédito exequente no prazo de 15 dias, após essa intimação, deverá aplicar multa. Vai aplicar multa aqui? Sim ou não? Aqui a gente não está naquela fase de impugnação, precisa fazer pagamento, depósito de alguma coisa? Não. Não. Então, bora lá. Então, vamos ver aqui, que eu estou achando que é letra C, então. Letra C. Jorge, tendo em vista que o município do Rio de Janeiro impugnou apenas parcialmente o crédito ao alegar o excesso, poderá prosseguir com a execução da parte que não foi questionada, requerendo a expedição do respectivo precatório judicial da parcela incontroversa da dívida. Coisa ruim é esperar receber precatório. É doido. Isso tem gente É que uma morre, fila imensa. entendeu? Tem gente que morre e não recebe esse negócio. Complicado demais. Gabarito, letra Tu tem até advogado que compra precatório, né? Tem, porque o cara já fica doido. Pá, ninguém vende esse negócio aí. Que não vai sair nunca. Aí o cara vai só acumulando, sem pressa, né? Já a aposentadoria. Gabarito, portanto, letra C de casa. Negócio de precatório demora. E se tu não tiver um peixe lá dentro, aí é que não anda. Aqui atrás de outras questões tão fáceis, né? Eu tô achando que tá fácil, ou vocês estão achando que tá difícil essas questões. Já passei o básico aqui. Não fácil. Difícil é Tá de penal. acertar. Aí quando chega no dia da prova, aparece uma questão lá do além. Nona. Em determinada demanda indenizatória, houve condenação do réu para pagar a quantia de R$ 10.000 em sentença que transitou em julgado. Então, pega aqui o transitou em julgado, em prol do autor. Na qualidade de patrono deste último, do autor, patrono é advogado, causídico, a mesma coisa. Assinar a opção que representa a medida adequada a ser providenciada. Se a sentença transitou em julgado e tu quer receber esse dinheiro, o que tu vai fazer aqui como advogado? Letra A, aguardar o depósito judicial da quantia referente à condenação, pois as sentenças que condenam a obrigação de pagar são instauradas de ofício, independentemente do requerimento exequente. É a letra A? Vamos lendo aí. Letra B, letra D, letra C. Letra D de Deus. E letra D. Alguém concorda, alguém discorda se é letra D ou não? Letra A errado, né? Ó, letra A errado. Esse negócio de independentemente do requerimento, na verdade, depende do requerimento. B, para adicionar a inclusão de multa legal, honorários, tão logo ser certificado do trânsito, independentemente de qualquer prazo. Errado.
C, aguardar a iniciativa do juiz. É a mesma, pegar a mesma. Se tu conseguir eliminar a letra A, tu consegue eliminar a letra C. Entendeu? E letra D. Peticionar para iniciar o quê? A fase de execução aqui, de cumprimento, requerendo a intimação do devedor para o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de consectários legais, que é os juros, multa, etc. Primeiro, pagamento voluntário, aí depois, não pagou voluntariamente, aí vem as consequências. Gabarito letra D, questão também tranquila. E fácil de aplicar macetezinho aí de palavras. Acho que hoje a gente termina cedo. Isso é um sinal de que amanhã a gente faz mais 50 questões. Amanhã vai ser o que mesmo? Eu nem sei, tem que ver no cronograma. Tá lá no cronograma. Bora lá. 10ª. Após anos de relacionamento conjugal, Adriana e Marcelo resolvem se divorciar. Diante da recusa do cônjuge ao pagamento de alimentos, a Adriana, desempregada, resolve ingressar com a ação a fim de exigir o pagamento. A ação teve regular processamento, tendo o juiz proferido sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.000. A autora, mensais à autora. Sendo publicado no dia seguinte. Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação. Mas Adriana promove imediatamente o cumprimento provisório. Qual é a regra do efeito da apelação? Qual é a regra da apelação? Apelei, qual é o efeito dela? Suspensivo? Sim ou não? Sim. Regra da apelação, efeito suspensivo. Porém, temos exceções. Uma das exceções é quando se trata de condenação Ação do para alimento. pagar alimentos, Isso. efeito imediato. A apelação não possui efeito suspensivo em sentença que condena a pagar alimentos, que é o caso aqui da questão. Por isso que ela pediu cumprimento provisório. Diante das informações expostas, assinala a afirmativa correta. Letra A. A sentença não pode ser executada neste momento, pois o recurso de apelação possui efeito suspensivo. Regra, mas aqui estamos diante da exceção. Então, ela pode sim. B. A sentença não pode ser executada, uma vez que a sentença declaratória não permite. Já negou, né? A gente já descarta. C e D, qual é o gabarito? C. C. É isso mesmo? É isso mesmo. Gabarito, letra C. Produz efeitos imediatamente, né? Letra C de casada, casados, casamento, casa, curioso. Arthur vai casar esse ano, Arthur. Não sei com quem. Letra D. Pode ser iniciada a execução provisória, pois o recurso de apelação nunca, ó, que o nunca aqui, ó. Essa questão também daria para fazer ela tranquilamente, aplicando os macetezinhos e pensando um pouquinho. De que ano é essa questão? 2021. Tranquilo. Pega logo o artigo aqui que traz as exceções. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa homologa a divisão da marcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga em procedente de desembargo do executado. Cuidado com isso aqui aparece em prova. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente embargos do executado. Cuidado. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória, decreta a interdição. Fica de olho nessas exceções. E qual é a regra? A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Vamos aqui para o processo de execução. Agora, nessa de execução, é que a gente vai encontrar questões envolvendo a história dos embargos, a execução. Até o momento, a gente estava vendo a questão do cumprimento de sentença.
cumprimento de sentença, quero impugnar a sentença, ou quero barrar a sentença, qual é a palavrinha que vem na minha cabeça? Impugnação à execução. Impugnar, impugnar. Sentença, eu impugno. Beleza? Impugno. Não posso fazer também aquele parcelamento de 30% e E 6 no caso, o meses. embargos é em que, Arthur? Isso eu faço embargos. Embargos é ação autônoma, meu filho. Tu vai querer executar alguém, querer te pagar alguma coisa. Tu não tá Título, mais na fase de título cumprimento de sentença. judicial, no caso. É o quê? É título extrajudicial, né? Uma Um ação ou autônoma. outro. Os dois. Tu só não está mais na fase de cumprimento. Certo, certo. Beleza. Questão número 11. Magno ajuizou ação de execução. Ó. Ação de execução em face de Maria, alegando ser credora da quantia de R$28 mil. Está devendo R$28 mil para Maria. Ele vai lá executar. Executar a quantia, não é executar a pessoa. A obrigação está vencida há 50 dias. Não foi paga e está representada por contrato particular de mútuo. O mútuo, né? É tipo um empréstimozinho. Regulamento originado em país estrangeiro, assinado pelos contratantes e por 2 testemunhas, estando indicada para cumprir a obrigação a cidade de Salinas, Minas Gerais. Cumprimento da obrigação. Após despacho positivo proferido pelo juiz da Vara Civil de Salinas, Maria foi citada, bem como houve penhora eletrônica de quantia existente em caderneta de poupança, de titularidade da devedora, sendo a quantia suficiente para suportar 80% da dívida. A quantia penhorada foi depositada na caderneta de poupança 10 dias antes do ajuizamento da execução, sendo que Maria possui 2 veículos que poderiam ter sido penhorados. Vou indicar nessa questão. Ixi, 2016. Ó. Gostei. Bora lá. Presta atenção. Penhoraram aqui a caderneta de poupança, mas ela tem outros bens que poderiam ser penhorados, no caso. A partir dos elementos denunciados, considerando as regras do CPC, assinar a afirmativa correta. Vamos ver o que ela pode fazer aqui. Vamos lendo aí. Letra A. Antes do ajuizamento da ação de execução, exige-se que Magno proceda à homologação do título executivo originário em país estrangeiro. Olha, diferente. B. Maria poderá alegar a inexistência de título executivo extrajudicial apto a instruir a ação. C. A penhora recaiu sobre quantia impenhorável. D. O juiz deve manter a penhora sobre a quantia depositada em seus rendimentos. Agora, aí, como é que fica esse negócio? Diferente, questão de 2016. Não veio tão simples. É assim que cai na prova. Letra A, o título, ele... Cadê? Não há essa necessidade bem do que ele está falando. Ele é válido, sem problema nenhum. É válido. Então, vamos ver aqui, letra B de bola. Maria poderá alegar a existência do título. De novo, eu já falei que ele é válido. Letra C, a penhora recaiu sobre bem penhorável. Sim ou não? Sim, porque ultrapassou o limite. Qual é o limite, bem? 40 salários Até o mínimos. limite de 40 salários mínimos. Beleza? Então aí ultrapassou o limite. Foi o quê? 80% da dívida. Cadê? Maria citada, bem como a pena fixa. Ele nem trouxe a informação aqui. Via de regra, a gente tem uma impenhorabilidade em cima da quantia depositada em caderneta de poupança. Aí tem um limite, até 40 salários mínimos. É tipo dizer o seguinte, se o que tu tem lá ultrapassa 40 salários mínimos, passou daquilo ali, o que passou pode entrar na penhora. Entendeu? E como ele não especificou nada aqui, só falou que foi penhorado a caderneta de poupança da mulher, então a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Beleza? Isso aqui pode parecer uma prova? Pode, mas agora eles vão querer brincar com os valores, né?
Eles não vão colocar assim seco. Vão colocar a história lá dos 40 salários mínimos, etc. É arriscado até colocar um valor mesmo, o equivalente a 40 salários mínimos, então vai ter que fazer conta. Não duvido nada. Gabarito, portanto, letra C de casa. Beleza? E a letra D, o juiz deve manter a penhora sobre a quantidade. Errado. Aqui, ó, 40 salários mínimos. Cuidado que tem uma outra regrinha que fala 50. Acho que tem uma questão aqui sobre isso. Em execução por título extrajudicial, movida pela distribuidora de bebidas Geladão, em face do supermercado Preço Certo, o executado citado não realizou o pagamento da dívida. O exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia em dinheiro existente à aplicação financeira titularizada pelo executado, o que foi deferido pelo juízo sem oitiva do réu. Quase a mesma história da questão anterior. Bloqueado valor superior à dívida. Aí não pode, meu filho. O juiz deu vista do processo ao exequente, que requeriu a conversão da indisponibilidade em penhora. Então, vamos lá. Sobre o procedimento adotado pelo juiz, assinala a afirmativa correta. É isso aqui. Deu vista do processo ao exequente, que requeriu a conversão da indisponibilidade em penhora. Beleza. Primeiro, deixou indisponível, agora bora arrochar o negócio. A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser deferida independentemente de ciência prévia do executado. Certo ou errado? Tá errado. Tá errado. Beleza? Então, bora lá. Esse o independentemente, né, matou a questão. E também a ideia do contraditório. Aí ele tirou toda a possibilidade de defesa do cara, entendeu? Então é necessário a oitiva da parte contrária. Então, gabarito, ou então letra A, errado. Letra B. A indisponibilidade é nula, pois promovida sem a prévia oitiva do réu, o que viola o contraditório para a defesa. Calma, Certo. calma. Tu foi no meu gatilho e errou, dizendo que é a letra B. Calma. Indisponibilidade, ó, tornou indisponível. É diferente de tu penhorar. Tá entendendo? É tipo o que aconteceu com o cara dele, no processo de pensão. Bloqueou logo a conta dele. Aí ele ficou só indisponibilidade, entendeu? Da conta. Ele não conseguia fazer nada. Ele não procurou pagar, não. Aí ele deu um jeito de pagar. Então não é letra B, não, porque a letra B está muito, muito ampla. Vamos lá. Não é nula, não. Letra C. O juiz, considerando o excesso, não deveria ter dado vista do processo ao exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva, no Correto. prazo máximo de 24 horas, porque isso que ficou claro aqui, o Essa. excesso, ó, superior à dívida, até destaquei, ó, superior à dívida. Então a questão deu até um toque aqui no candidato. Aí letra D, o juiz, independentemente do excesso, deveria ter dado vista. Errado. Gabarito, letra C de casa. No tempo que dava de responder a prova todinha, só fazendo a eliminação por palavras e expressões. Mas ainda dá de usar. Vocês estão cientes disso. Eu mostro para vocês nas questões atuais, eu mostro. Gabarito da questão, letra C de casa. Letra C. Vamos ver aqui. 13. O supermercado X firmou o contrato com a pessoa jurídica excelência, sociedade empresária de renome, para que esta lhe prestasse assessoria estratégica e planejamento empresarial no processo de expansão de suas unidades por todo o país. Diante da discussão quanto ao cumprimento da prestação acordada, uma vez que o supermercado entendeu que o serviço fora prestado de forma deficiente, as partes se socorreram da arbitragem, ó. Corte arbitral. O que for decidido em corte arbitral, a sentença da corte arbitral é título executivo extra ou judicial? Extra.
Por que que é extra? Só porque foi fora do juízo? É o que eu Errado. pensei. A sentença arbitral é considerada um título executivo judicial, previsão expressa do CPC. Então, bora lá. Na arbitragem, restou decidido que assistir a razão sobre o mercado, sendo a sociedade empresária excelência condenada ao pagamento de indenização, além de multa de 30%. Considerando o exposto, assinala a afirmativa correta. Letra A. Por se tratar de um título executivo extrajudicial, errado. É judicial. Então, qual é o gabarito? Letra B, Arthur. Letra B. Que mais? Letra C aqui. Arbitral só poderá ser executada junto ao Poder Judiciário após ser confirmada em processo de conhecimento. De novo, aí para que... Ó a lógica. Cadê a lógica? Se eu tenho um título, Letra B. aí ele tem que ser Letra D confirmado em fala processo título. de conhecimento, ele significa dizer que vai ter que fazer todo um processo com levantamento de provas, oitiva de testemunha, tudo do zero. Então, para que tem uma corte arbitral? Para nada. É errado. Foge à lógica. D. A sentença arbitral será executada segundo as regras do cumprimento de sentença, tendo em vista seu caráter de título extra. Errado. É jude. Letra B. Por se tratar de um título executivo judicial, será promovida segundo as regras do cumprimento de sentença adotadas lá no CPC 2015, etc, etc. Gabarito, letra B de bola. Sentença arbitral é título executivo judicial. Bota isso na cabeça de vocês. Quatorze. Amanda ajuizou a execução por quantia certa em face de Carla, fundada em contrato de empréstimo inadimplido, que havia sido firmado entre elas pelo valor de R$50 mil. Bora lá. Carla foi citada e não realizou o pagamento no prazo legal, tampouco apresentou embargos à execução, limitando-se a indicar a penhora, mas indicou a penhora, né, de um imóvel de sua titularidade. Carla informou que o referido imóvel valeria R$80 mil. Olha, esse negócio aí vale 80 mil. Consegui vender por 80 mil, abate o teu valor e devolve o meu. Amanda, após consultar 3 corretores de imóveis, verificou que o valor estaria bem próximo ao de mercado. Beleza. A credora, né? Isso é, rapaz, então é esse valor mesmo. De modo que pretende dar seguimento aos atos de leilão e recebimento do crédito. Dar seguimento aos atos de leilão. Ela não quer nem conseguir passar em juiz, não. Ela quer ir direto resolver o problema. Ela quer o dinheiro. Diante de tal situação, assinala a afirmativa que melhor atende aos interesses de Amanda. É a letra D, essa daí. Vai direto para leilão. Vai direto para leilão, porque não vai ser preciso fazer a avaliação. Por causa dos corretores. Entendeu? Por quê? Porque a outra, ela aceitou a estimativa de valor que foi feita pela outra. Ela aceitou, e ainda por cima, ela corroborou o valor, quando ela chamou 3 pessoas para analisar o valor de mercado estipulado. E ela aceitou. E se ela aceitou, então, tchau. Não se procederá à avaliação. Beleza? Vai direto. Então, deixa eu ver aqui qual é o gabarito. Ela deverá requerer o juiz? Letra D. Deverá requerer o juiz de novo? Deverá requerer de novo. Letra D. Ela deverá requerer que seja realizado o leilão, com dispensa da avaliação judicial do bem, manifestando ao juízo concordância com a estimativa de valor feita por Carla. Pronto. Letra D. De Deus no comando. 15. Tá terminando. Hoje é rápido. Vai dar tempo de assistir um filme. Mentira, vocês vão fazer simulado. Maria. Ou vão para o Arraial, né? Que é o pessoal que mora perto de Arraial aí. Não sei como é nos outros estados. Aqui para Banda do Nordeste é Arraial, tudo quanto é canto. Maria, ao perceber que o seu bem imóvel foi arrematado a preço vil é o preço abaixo e tal, em processo de execução de título extrajudicial, procurou você, como advogado, para saber que defesa poderá invalidar a arrematação. Quero invalidar a arrematação. Questão diferente na época, né?
Você verifica que no 28º dia após o aperfeiçoamento da arrematação, a carta de arrematação foi expedida. O que eu quero invalidar? A carta de arrematação. Se eu quero invalidar a carta de arrematação, o que eu vou fazer aqui? Uma semana depois, você prepara a peça processual, assinala a opção que indica a peça processual correta. Embargos do executado. Que embargo? Embargo do executado. Nada a ver embargo. Ação autônoma de invalidação de É arrematação. uma ação autônoma. Beleza? É uma ação autônoma de invalidação dessa arrematação. Essa que é a resposta. Gabarito, portanto, letra C. Letra C. De casa. Gabarito, letra C de casa. Ação autônoma de invalidação da arrematação. Aqui ainda não se fala em penhora ou algo do tipo. Beleza? Ainda estão vendo se arremata ou não. Na situação já estava arrematando. Então, é uma ação autônoma de validação. É como se ela fosse um pouco mais complexa. Na ideia de penhora, a avaliação é simples petição. Tranquilo? Então, bora lá. 16. Essas questões aqui desses dois temas vão aparecer na prova de vocês. Vai. Pedro propõe a execução de alimentos, fundado em título extrajudicial, em face de Augusto, seu pai, no valor de R$ 10.000. Regulamento citado, Augusto não efetuou o pagamento do débito, não justificou a possibilidade de fazer, não provou que efetuou o pagamento e não fez foi nada, e nem ofertou, requeriu a penhora do único bem pertencente a Augusto, que foi encontrado R$ 10.000 que estavam depositados em caderneta de poupança. Vai poder envolver o alimento, meu filho, não tem exceção, não tem proteção aqui não, entendeu? Então, bora lá. O juiz defere o pedido. Sobre a decisão judicial, assinala a afirmativa correta. Aí ele vem aqui, ó. Foi equivocada ou foi correta a decisão judicial? Primeiro, pensamento do candidato. Ela foi correta. Se ela foi correta, onde fala que foi equivocada, eu não perco tempo lendo, só pego a primeira parte. Aí vem letra, a chance de acertar, 50%. Caminho para o céu, caminho para o inferno. Bora ver aqui para onde é que vocês iriam. Letra B, ela foi correta. O Código de Processo Civil permite a penhora de quaisquer valores depositados. Letra D. Letra D, ela foi correta, pois o Código de Processo Civil admite a penhora de valores depositados em caderneta de poupança para o cumprimento de obrigações alimentícias. Gabarito, letra D. Ele quebra a regra. Ele é uma exceção, né, Foi? Ele quebra a regra da impenhorabilidade da caderneta de poupança. Isso. Beleza? Independente da questão dos 40%. Tranquilo? Então, bora lá. Mas tem aqui, ó, ele pega esse aqui, ó, aí ele pega o parágrafo, aí ele vai fazer o seguinte, ó. Em relação ao disposto no inciso 6 e 10, aí está aqui o 10, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50%, a 50 salários mínimos mensais. Beleza? Então, Aqui, para alimentos é 50 salários mínimos, não é isso, Arthur? não, para alimento não tem essa história de 50 nem de 40. Pode ser qualquer valor? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. 17. Vai ter que pagar porque teu filho, a ideia é o alimento, entendeu? Tu vai ficar com fome, vai deixar o menino com fome. Sim, mas eu tô te falando aquele 50 ali se refere ao quê? Por favor. Volta lá. Por favor, que eu não entendi. Ó, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de... Ó, isso aqui, tá falando isso aqui, ó, caderneta de poupança. A gente ela não vai seguir aqui a regra da impenhorabilidade. Aí vem aqui, não se aplica para pagamento de pensão alimentícia, independentemente de origem,
bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. É tipo dizer, tu tem um valor desse depositado acima de 50 salários mínimos, também não vai sofrer nenhum tipo de impedimento. Vai também cair na possibilidade de... Entendi. 17. Falta só 2. Se eu falei que era 18, ou botei só 17. Peraí. Se não tiver uma questão de 2022 aqui, é porque vai cair esses dois assuntos. Então, bora lá. Em virtude do inadimplemento do pagamento de uma nota promissória, o Banco Marquineiro ajuizou a ação de execução por título extrajudicial em face do mercado baratão. Citado o réu, não houve pagamento da dívida, tampouco foram encontrados bens penhoráveis. Em consequência, o exequente requeriu a penhora de 100% do faturamento do executado. Não é errado, né? Não pode fazer isso. E 100% da ideia é o quê? A ideia absoluta. O que foi deferido pela juíza responsável pelo processo, sob o fundamento de que se tratava de dívida muito elevada. O executado interpôs agravo do instrumento, impugnando essa decisão. Sobre tais fatos, assinar a afirmativa correta. Ele está correto? Em impugnar? Tá. Impugnar, em agravar, né? Em agravar. Citar, a questão ela ficou muito tranquila, ela ficou muito fácil de ser respondida de maneira lógica. Letra A. O agravante tem razão na medida que a penhora da integralidade do faturamento tornaria inviável o exercício da atividade empresarial. Ficou muito tranquila para ser respondida pela lógica e bom senso. Aí vem aqui, não tem razão, errado. O outro, o agravo deve ser provido, pois o faturamento da empresa executável é impenhorável. Não é que seja impenhorável. O agravo deve ser desprovido, visto que não existe limite. Totalmente errado. Fácil. Para um bom leitor e bom da cabeça, né? Uma certa sensatez equilibrada, conseguiria acertar essa questão. Só com uma leitura. Deixa eu ver se tem mais uma. Não. Foram só 17. Estuda cumprimento e essa parte de cumprimento de sentença e de embargos de execução, porque vai cair na prova, porque não caiu na passada. Aí vai cair agora. Então, a gente encerra por hoje. Foi mais rápido mesmo. Economizar Amanhã é tributário. mais. Obrigado, professor. Valeu.